Li uma frase essa semana sobre o que é de fato a manifestação, para além dessas explicações místicas que a gente vê por aí, né, como se manifestação fosse algo surreal como mágica, que nem você precisa se descobrir para começar a fazer, né? Quando a palavra manifestação em si significa tornar público, revelar, reverberar algo, né? Então, tornar aquilo real. E tornar o que real, né? Quando a gente fala de manifestação, nesse âmbito de criar a própria realidade, de moldar a realidade. Então, seria manifestar essa identidade interna, seria manifestar quem você já é. E a frase que eu li em si, ela dizia que manifestação nada mais é do que um foco intencional e ação objetiva. E aquilo para mim, ainda que eu não soubesse exatamente como falar, como definir a manifestação, para mim já era muito claro, de que manifestação nada mais é do que a tua realidade acompanhar quem você já é, o eu sou, a sua própria identidade. E quando você entende, né, que para você conseguir fazer ter esse foco intencional, que seria aquilo que passa na sua mente, o seu desejo, então seria muitas vezes a parte do pensamento positivo, a parte dos decretos, das afirmações. Isso é mais fácil de fazer, né, porque fica mais numa questão mental. Agora, quando você expande isso para ação coerente, ação objetiva, seria começar a agir como você já você já imagina que é. Então eu penso, eu tenho os pensamentos positivos de que eu vou ser bem-sucedida, de que eu vou ter relacionamentos bem-sucedidos, mas e a ação coerente? Ainda que mínima, você está tendo, essa é a parte mais difícil, porque é a parte que inclui reverberar o resultado final. Você vai ter a atitude coerente, né, com quem você já está tendo na sua mente. E eu percebo que essa parte, ela só é possível quando você tem um recondicionamento do sistema nervoso. Porque eu fiquei por muito tempo nessa parte do pensamento positivo, nessa parte da manifestação pelo pensamento positivo, e isso é muito bom, porque eu recondicionei a minha mentalidade. Os pensamentos negativos que orbitavam a minha mente vinham de forma muito automática, por já terem sido repetidos milhares de vezes na minha mente, mas na hora de colocar na prática, isso já faz quase um ano que eu comecei a estudar lei da atração, manifestação, um pouco também de neurociência aplicada à meditação, aplicada à mudança de estados internos, e eu só consegui começar a ter ações coerentes há pouco tempo, porque o corpo, ele opera de forma automática. Você pode estar muito bem tendo seus pensamentos positivos, você pode estar direcionando a sua mente, só que o corpo, ele só age não conforme a mente está dizendo, ele age de forma automática. Então é muito mais fácil, o corpo ele já sabe como ele faz aquilo, ele já está condicionado, ele já preveu, porque você já repetiu aquela situação diversas vezes. Então se você não está muito bem consciente, muito alerta, ele simplesmente repete, e aí não adianta você de manhã fazer um decreto, um pensamento positivo, se à tarde, quando você vai viver o seu dia, você é totalmente incoerente, nem o seu corpo acredita em você. Então eu vejo hoje que para existir essa manifestação, que já é algo que a gente faz no nosso dia, mas uma manifestação coerente, é preciso que o corpo seja recondicionado, o sistema nervoso seja recondicionado. Então é essa junção de corpo, mente e espírito. E hoje eu entendo o quanto essa conexão coerente, ela é fundamental para que você tenha uma manifestação de vida, né, a criação da sua vida de forma coerente, porque é por isso que a maioria da espécie, né, vive a vida incoerente. Então, é aquilo, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu quero fazer, mas eu faço totalmente o oposto. Eu sei o relacionamento que eu quero ter, eu sei como eu quero ser bem-sucedida, mas a minha vida é totalmente escassa, os meus relacionamentos são totalmente tóxicos, porque você tem uma idealização na mente, mas o seu corpo você ainda deixa que o seu corpo reaja de forma condicionada, né? E para isso, para que o seu corpo ele entre em coerência com a mente, você precisa partir, né, de um ponto de recondicionamento, de um ponto zero. E isso, a meditação fez muito com isso. Isso eu dando a minha opinião particular, né? Tudo que o Dr. Joe Dispenza fala e os estudos que ele faz, né? Porque para além de um professor de
um palestrante que faz esses eventos gigantes de retiros com meditações, eles fazem testes, né, com medidores da química cerebral, das movimentações neurológicas, também do campo quântico dessa frequência vibracional, e o quanto o ambiente molda a gente, o quanto o corpo ele está condicionado, o quanto a epigenética ela influencia demais a gente. E o que eu vejo nos estudos dele, no livro dele, no documentário que eu vi agora dele, que para além da influência genética que pode nos causar, né, doenças, pode nos causar predisposições, a epigenética, ela já foi comprovada pela ciência, de que ela influencia muito mais ainda, porque o ambiente, ele não é que ele molda os genes, a epigenética, ela influencia como os genes que já existem, quais vão ser ativados e como eles vão ser ativados. Agora, se você entende que, para além do ambiente externo, real e físico, você pode começar a criar um ambiente interno, que é essa regulação do sistema nervoso, que é durante a meditação, você cria esse estado interno, você desbloqueia, assim, o cerne da manifestação, o cerne de criar a tua vida a partir de ti mesmo, né? E é muito também a visão que a gente já vê no cristianismo, na Bíblia, de certa forma, porque buscar primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando você, e eu vejo muito isso, já ouvi muitos estudiosos dessa área falarem o reino dos céus, né, nessa visão não tão religiosa, mas mais de estudo da Bíblia, do estudo do que essas palavras significam, as palavras desse manual tão antigo, significa que primeiro você busca se conhecer, você se volta para dentro, você se volta para esse Deus interno, e aí todas as coisas se reverberarão com total coerência. Então primeiro você muda o eu sou. Então é aquela frase do ser para ter, primeiro eu sou, e essa frequência coerente entre o universo e eu, que não tem como eu ser uma pessoa que ainda vivo com pensamentos negativos, vivo a escassez, vivo esses gatilhos, essas sabotagens, essas crenças que me limitam, e que esperar coisas diferentes, é essa briga com o espelho. Então quando eu tiro do mundo essa necessidade, tiro da circunstância esse compromisso de criar um ambiente perfeito, eu coloco ele em mim, eu já sou o resultado final da coerência com a vida, daquilo que eu sei que posso esperar, porque eu já criei um ambiente interno. E até eu estava refletindo hoje, porque eu estava ouvindo louvor, e às vezes eu ouço louvor, eu gosto, né, da frequência que as palavras de algumas músicas cristãs traz de paz, de completude. E aí eu até me questionei assim, por que será que essa paz, né, e foi um pensamento meio dicotômico talvez, porque eu queria entender por que a paz que eu sinto hoje quando eu medito, ela é tão parecida com a paz que eu só sentia quando eu conhecia Deus. E eu pensei, mas naquela época eu era religiosa, eu tinha ainda pensamentos muito preconceituosos, só que houve uma época na igreja, porque eu fui da igreja há muito tempo, e eu não vejo estar na igreja como estar conectada consigo, com Deus mesmo, mas houve um tempo na igreja em que eu me conectei com Deus e que eu vi de fato quem era, eu me conectei com essa presença divina, e é igual quando, o mesmo sentimento naquela época da minha vida de que tudo estava bom, eu já era inteira por dentro, eu já tinha abundância, nada me faltava, e eu conectei isso hoje com a sensação de quando eu tô na meditação. E pra mim fez total sentido quando eu entendi, eu tirei essa visão da religiosidade, porque na igreja eu frequentei muitos anos, mas foi somente quando eu tive o encontro com Deus. E o que foi esse encontro com Deus que eu vejo que é o que eu tenho basicamente hoje, um encontro com Deus. É voltar para dentro de si, é criar um ambiente interno, em vez de esperar que o ambiente externo construa e me diga quem eu vou ser, como eu vou reagir. É eu definir com o reino dentro de mim, com o eu sou dentro de mim, quem eu sou antes que o mundo defina, o que eu quero, qual a minha intenção clara. E com isso, na meditação, eu regular todo o meu sistema nervoso para eu conseguir ter ações coerentes. Então eu consegui linkar esse tempo onde
Eu tive essa êxtase de estar conectada com Deus, o eu sou, que ele já habita dentro de mim, na época da igreja, na época que eu tive esse encontro com Deus e hoje, né, aonde eu de fato me sinto totalmente completa, você se sente totalmente completa com o universo, porque você sabe que o reino dos céus está dentro, você consegue criar um ambiente interno perfeito, e você não depende mais de circunstâncias, pessoas, nada que precise alterar os teus estados internos, como o álcool, a bebida, o sexo, as redes sociais, a comida, as comidas hiperpalatáveis e o açúcar. E você entende que esse êxtase, esse reino dos céus, ele é completamente passível de um lugar que parte de dentro, de um momento de reconexão com consigo mesmo, com Deus. E Deus, ele está unificado dentro de cada um. Então você sente essa completude de já ser quem é e você começa a ver as sincronias, né, do universo, que é essa reverberação simplesmente. Aí sim você começa a ver essa manifestação coerente e para de se perguntar por que que eu não consigo manifestar, por que que a minha vida é tão incoerente? Porque você parte de um estado interno de total incoerência. A sua mente deseja algo, mas o seu corpo ainda não acredita, o seu corpo ainda age a partir do modo automático, e para isso é necessário uma reconfiguração, é necessário a partir do ponto zero, de estar com atenção plena no aqui e agora, recondicionar a sua própria mente.